Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Gestão 360. Podcast que leva conhecimento em gestão, melhoria de processo, aumento de resultado e longevidade da sua empresa para que você tenha mais lucro no seu bolso. Hoje nós vamos trazer aqui um tema muito importante sobre segurança do trabalho, em várias situações que abrangem a segurança do seu trabalhador, que podem trazer mais rentabilidade, mais segurança para o seu negócio. Enfim, temos aqui um especialista que vai nos abordar vários assuntos ligados a isso, com vários cases de sucesso. Eu sou o Marcos Reis, sócio fundador da MaxUp, idealizador desse podcast e pretendo levar conhecimento para a sua gestão, para o seu dia a dia, para que você tenha mais resultado e consiga levar esse conhecimento para todos os seus colaboradores. Então, curte, compartilha, já segue a gente aí nas redes sociais e envia para aquele amigo que precisa saber mais sobre segurança do trabalho. E hoje nós estamos aqui com o Júlio Carvalho. O Júlio, ele é professor, ele é perito da segurança, perito da justiça do trabalho, é formado em engenharia ambiental, entre várias outras coisas, MBA em gestão de negócios. Não consegui nem falar aqui todo o seu currículo, Júlio, mas ele é CEO da AS Gerenciamento, que faz também a segurança do trabalho da nossa empresa e de outros clientes, outros parceiros nossos. Então, quis convidar o Júlio para falar um pouquinho desse tema que, dentre outras coisas, ele está cada vez mais fundamental, até pela NR1 aí que saiu recentemente, entrou em vigor agora em maio. Então, a gente vai abordar sobre várias situações e eu queria que o Júlio se apresentasse, falasse um pouquinho aí da AS Gerenciamento, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, que é muito legal. Você contou pra gente outro dia, a história das nossas empresas ali são muito parecidas em alguns momentos, né? Então eu queria que você se apresentasse, contasse a sua carreira e da AS Gerenciamento. Claro, bom dia, assim, é um prazer estar aqui, eu fico assim extremamente feliz pelo convite, pela confiança, e compartilhar histórias é sempre bom, né? Porque a empresa, ela é apenas uma conexão da nossa pessoa com as organizações, com o mercado, né? Mas ela é fundamentada na nossa história. Então, uma empresa, ela começa com a história de alguém. E falar da minha história, falar da AS Gerenciamento, para mim, é às vezes até emocionante. Então, não reparem se rolar uma lágrima. Vai ser legal. Isso aí traz audiência. Pois é, eu costumo me emocionar muito quando eu vou falar do meu projeto, quando eu vou falar das minhas ideias. Mas, bom, às vezes as pessoas, elas até questionam, não, porque o Júlio tem tantas formações, às vezes algumas até parecem ser um pouco distintas. Eu comecei a minha jornada profissional dentro de um hospital, trabalhando no CTI adulto, no pronto-socorro, né? Para quem não sabe, a minha formação de origem é enfermagem. E eu fui fazendo uma transição, mas por vários motivos, várias coisas, né? Talvez querendo uma oportunidade melhor no mercado, talvez porque eu ainda era novo, jovem, queria conhecer ter outras experiências, e aí eu fui aos poucos fazendo a transição. Eu falo que eu fiz uma transição dos corredores do hospital para os corredores de uma indústria, porque aí no meio desse caminho eu comecei a dar aula para o curso de segurança do trabalho, assumindo algumas disciplinas relacionadas à medicina, à enfermagem, à saúde. Me interessei pela área, né, onde eu fiz o curso de segurança, depois resolvi fazer engenharia ambiental. Então, eu também sou engenheiro ambiental sanitarista e vi que era algo que eu poderia aprimorar. Me identifiquei tanto quanto os corredores de hospital. E aí, a partir dali, eu comecei a me dedicar mais à saúde do trabalhador. No seguinte aspecto, cuidar era bom, mas prevenir era melhor. Legal. Então, eu achei isso interessante, né? Quando eu estava lá dentro do hospital cuidando das pessoas, eu gostava. Isso até hoje. Eu passo na porta do hospital, meu coração acelera. Mas quando eu entendi que cuidar da saúde do trabalhador de uma forma preventiva, isso também era muito bom para mim. E aí eu fui aperfeiçoando, me aprimorando nisso. Engenharia ambiental, me especializei em engenharia de segurança, fiz um MBA em gestão de negócios, aí eu fiz ergonomia, comecei a atuar na perícia da Justiça do Trabalho, né, pensando ali, né, como um leque mesmo e trazendo, né, mais experiência. Desde 2011 como professor, né, do curso técnico. Então, eu assumi disciplina em vários cursos, edificações, enfermagem de trabalho, segurança do trabalho, meio ambiente. Então, isso foi só agregando. E a AS, eu diria que foi um presente.
Porque presente é aquele negócio que às vezes você recebe até sem estar esperando. Chegou, você precisava de um presente e ele chegou. Porque tudo começou lá em 2015. Eu não tinha o sonho, eu não planejei empreender. Né? Eu sempre fui um bom funcionário, sempre gostei de ser um bom empregado, sempre me destaquei como um empregado seletista. E em 2015, numa oportunidade de negócio, eu encarei, né, a consultoria e foi ganhando abrangência, né? Então, eu diria que já praticamente 11 anos, nós estamos assim no nível onde eu consegui ampliar tudo que eu tinha de conhecimento. Claro, agrega outras pessoas, agrega uma equipe multidisciplinar. Eu não trabalho sozinho, o projeto não é idealizado sozinho por mim, né? Mas eu consegui iniciar com coisas que eu tinha de conhecimento, com experiências que eu tinha. E é isso, a AS, né, vem se tornando uma referência. E quando que a gente descobre que é uma referência? Quando as pessoas mencionam o seu nome sem você conhecer, talvez, aquelas pessoas. Então, quando alguém fala assim, eu te conheço, aí você fala assim, nossa, mas eu não conheço. Aonde, né? E não é por mal, não é porque eu desprezo conhecer alguém, não é. É porque seu nome vai tomando uma proporção, o seu negócio vai alcançando lugares que você não esperava, cresceu. Então, é mais ou menos nesse contexto, né, que deu origem à AS. E aí as pessoas perguntam, por que a AS? Né? Então, resumidamente, eu tenho 2 filhos, o Arthur e o Samuel. Então, agora está tudo explicado. Está tudo explicado. Mas tem um significado também profissional, vamos dizer assim. Porque quando a gente pega as iniciais A, S e o O de ocupacional, que é o nome fantasia, as iniciais formam ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, no começo, eu pensei em algo nesse sentido, mas associando as iniciais dos meus filhos. Que legal, cara. E é isso, a gente vem ajustando. Eu falo que todos os dias uma mudança, alcançando um novo nível, com todos os cases que nós temos, né? De sucessos e insucessos também já tivemos casos que... Na vida do empreendedor que não teve insucesso, ou ele não está fazendo nada novo, ou tem alguma coisa errada, né? Exatamente, mas assim, hoje o que eu tenho falado, inclusive com o meu time, que erros são oportunidades. Se nós encararmos as nossas falhas como oportunidade de ajustar, de aprimorar, você vai alcançar o sucesso. Se você não enxerga o erro como uma oportunidade, talvez você vai continuar errando. Então, eu diria que ao longo desses anos, né, como empreendedor, eu tive alguns erros, né, também acertos, e nós estamos, né, aprimorando e alcançando o nível que nós desejamos. Você falou um negócio que é interessante. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo lá e o cara falava no artigo assim... Quando eu venço, era um artigo esportivo ligado ao meio empresarial, né? Quando eu venço, eu aprendo uma linha, mas quando eu sou derrotado, eu aprendo um livro, né? Então, os insucessos, né, eles nos trazem ali, muitas vezes, muito mais aprendizado do que as vitórias, né? As conquistas que a gente tem como empreendedor. E você falou um negócio que é interessante, que eu queria ligar aí com o nosso propósito empresarial também, sabe, Júlia? A gente, como empresa, a gente foi crescendo, hoje tem mais de 30 pessoas no time, atendemos mais de 60 projetos hoje de clientes ativos da nossa base, enfim. E desde o início, uma coisa que eu era um sonho, no meu caso, era um sonho empreender, né? E a gente criou como propósito o nosso propósito é desenvolver pessoas, negócios e sonhos. Então você trouxe que a AS veio como um presente, mas basicamente o nosso veio como a realização de um sonho. E eu trago isso que o negócio, quem tem sonhos são pessoas, né? Então, desenvolver pessoas, negócios e sonhos. Quem tem sonhos são pessoas. E os sonhos normalmente estão ligados precisa de um recurso financeiro, precisa de mais tempo, ou é dinheiro ou é tempo. Na grande maioria das vezes, os nossos sonhos estão alinhados a um desses 2 itens, né? De modo geral. Então...
o que tem, as pessoas têm esses sonhos e o que move ou para ter mais dinheiro ou mais tempo são os negócios. Então, os negócios eles estão no meio ali das nossas vidas como empreendedor, das nossas vidas como trabalhador seletista ou qualquer meio, forma de contratação, né? Então, a gente cuidar da saúde das pessoas, cuidar das pessoas que trabalham conosco faz toda essa diferença, né? Então, eu costumo dizer, inclusive pro meu time, tudo que eu falar aqui, normalmente são coisas que eu já falei com o meu time. É a pura realidade. Mas eu costumo dizer que sonhos são comprados. Nós não podemos romantizar e falar assim, eu quero viver esse sonho e simplesmente querer. Os sonhos são comprados, porque a gente precisa de recurso para alcançar qualquer coisa que você precisa. Então, seja como empreendedor ou seja como seletista, você tem que ser o melhor. Você tem que estar em destaque, você tem que estar em evidência. Inclusive, eu sempre falo isso com o meu time. Hoje eu tenho clientes que foram empresas que eu trabalhei. E só se tornaram clientes porque eu fui um bom funcionário. E aí aquela empresa fala o seguinte, não, se o Júlio foi um bom funcionário, ele é um bom prestador de serviço. Então, por que não? Então, nós temos que ir ajustando isso. Porque, às vezes, a gente, na posição de funcionário, a gente quer transferir algumas responsabilidades para a empresa, e que, de fato, nós sabemos que cada um na sua posição tem algumas atribuições e responsabilidades distintas. Mas nós temos que engajar esse projeto. Nós temos que inserir nesse projeto. Nós temos que ser destaque nesse projeto, para que, de fato, a gente possa idealizar aquele projeto e o que eu também tenho como sonho. Então, isso é muito importante. E eu sempre falo com o pessoal, eu sou empresário, mas eu não esqueci o que é ser empregado. Exato. Então, eu trago essa junção, sabe? É claro, de uma forma muito equilibrada, porque tem que haver equilíbrio no negócio. Mas eu trago isso de forma consciente. A importância de você, na posição de funcionário, sentir bem naquele lugar que você está trabalhando, para que você se torne produtivo. E as mudanças com relação à saúde e segurança vêm trazendo sobre isso. Quando a gente fala de prevenção, né, da saúde, né, do trabalhador, inclusive agora, que é o tema mais atual da NR1, dos fatores psicossociais, ele fala muito sobre isso, sobre você ser produtivo onde você está. Então, assumir essa posição de bom. De destaque ali na posição que você está. Exatamente. Então, dentro desse contexto. Então, acho que as pessoas têm que entender que sonhos são comprados. E o que você está fazendo para conseguir ter recurso para comprar esse sonho? Eu fiz uma dinâmica lá com o nosso time lá, que era para estimular qual que é o seu sonho. Outro dia eu conversando com algumas pessoas próximas, assim, que tem bons recursos financeiros, bons cargos ou são empreendedores, as pessoas não tinham sonho. E aí, qual que é o seu sonho? Não sei. Então é legal quando a gente consegue estimular também as pessoas a entenderem, porque quando você tem ali um sonho, uma visão daquele sonho, fica muito mais fácil você lutar por alguma coisa, né? Quando você sabe por quê e para quem você tá lutando, é bem mais interessante. Mas conta um pouquinho aí, Júlio, pra gente, para quem tá nos ouvindo aí, o que é a AS Gerenciamento? Quais serviços vocês prestam? Quantos funcionários vocês têm? Quantos colaboradores atualmente? Conta um pouquinho da empresa em si. A AS, eu diria que 2021, 2022, que foi exatamente o período ali da pandemia, revolucionou em muitas coisas. E eu acho que isso foi para muitos empresários, né? Foi o momento de ou acaba ou dá certo. Eu acho que foi um divisor de águas. Para nós, foi importante. Por quê? Foi o momento que nós realmente ajustamos muitos processos, revemos o nosso time, avaliamos os nossos custos. E a AS, nesses últimos anos, ela cresceu de uma forma muito expressiva. Hoje nós contamos com 3 unidades próprias, atendemos mais de 90 municípios através de um sistema que a gente tem e fazendo a gestão, usando o recurso do software, né, por exemplo. Então, ele nos dá possibilidade de atender mais de 90 municípios diferentes. Né? É claro que a nossa maior abrangência é o estado de Minas Gerais, mas nós atendemos hoje São Paulo, nós atendemos Bahia, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, enfim, outros. Já tivemos experiência de atender até empresas que chegaram no Brasil que são de fora. Né? Então, foi uma experiência também nova e isso agregou. Mas nós contamos hoje com um time direto, né? Quando eu falo direto, é aquela equipe que está contratada CLT, né? Com 51 pessoas.
Fora os indiretos, né? Porque dentro das nossas unidades próprias, que são 3, né? Hoje nós atendemos diretamente Itatiaia-Sul, Mateus Leme, Betim. E a equipe indireta, que é médico, fonoaudiólogo, alguns profissionais, né? Autônomos, prestador de serviço, então somaria aí mais do que 70 pessoas, eu diria. Que legal. E assim, cada vez mais estruturando. Então, hoje eu tenho um time de liderança que a gente departamentizou. Então, a AS ela é toda departamentizada. Tem um setor financeiro, que tem um gestor no setor financeiro. Tem um setor comercial, o setor da medicina, liberação de ASO, atendimento, a engenharia. Então, o time está bem departamentizado com as suas lideranças. E, é claro, agora é o nosso grande desafio. Depois que você fala assim, não, departamentizei, tá tudo certo. Não. Na hora que você departamentiza, tá no momento de ajustar cada setor, capacitar o seu Qual que tá doendo mais, aí você vai focar em um, né, primeiro. Exato. O que é prioridade, né, processos. A gente conversa muito sobre isso, né, com vocês, né, pensando nessa visão mais gerenciável. O que nós precisamos ajustar, otimizar processo. Eu ainda sou uma pessoa muito ligada aos processos e eu venho tentando abrir mão, não porque eu não gosto, mas para poder buscar outras oportunidades, ampliar, crescer. E eu sou responsável por isso diretamente. Então, assim, o time hoje está consolidado. Agora nós estamos numa fase de lapidação, eu diria. Legal. Né, que é o aprimoramento. Então, a gente sempre está estimulando o time a fazer um curso, fazer uma graduação, uma pós-graduação. E aí, dentro desse time, né, que eu diria, né, de multidisciplinar, nós nos titulamos especialista no departamento de meio ambiente. E aí abrange, né, tudo que envolve a parte ambiental ligada a licenciamento, a projetos, né, a tratamento de efluentes, a destinação de resíduo, a gestão de resíduo. Então, a parte ambiental, que é uma das nossas especialidades. A parte de saúde, que promove mesmo a saúde do trabalhador em todos os aspectos, inclusive envolvendo agora os fatores psicossociais, a ergonomia, a parte de exame, admissional, demissional, periódica, aquela rotina que você já conhece. O empresário, ele é o arroz do feijão do empresário. O empresário que não conhece o exame admissional tá muito perdido, né? E a parte de segurança, que está ligada a treinamento, a documentação, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, a parte de perícia. Então, assim, é muito abrangente. Se a gente for falar de saúde e segurança, né, tudo começou com a portaria 3214, que é de 78. Então, nós não estamos falando de uma norma que chegou agora. Ela vem ajustando, né, mas é uma norma supostamente aí antiga. Né? Então, o empresário ele tem que conhecer disso. Então, qualquer empresa... Júlio, qual empresa que é obrigada a fazer gestão de saúde e segurança do trabalho? Agora eu vou falar assim, conforme a norma, que está lá na NR1. Toda empresa, seja ela pública ou privada, que tenha profissional trabalhando de carteira assinada. Se você tem quase todo mundo. Se você é o borracheiro da esquina e tem um funcionário, você tem que cumprir a legislação da mesma forma que uma multinacional que tenha 5 mil funcionários. É claro que o cenário muda, né? Não estou falando de cenário, eu estou falando de obrigações, entendeu? Então é nesse contexto mesmo. Legal. E quais os riscos, assim? Me fala, para quem não está antenado, não está se preocupando com isso, a gente atende muito cliente do varejo, então vamos tentar pro varejista ali, aquele cara que tem 6 lojas de supermercado, a gente tem muitos clientes nesse perfil. Quais os riscos de eu não estar preocupado com essas questões de segurança, de meio ambiente? O que você vê aí como risco empresarial? Agora, de empreendedor para empreendedor. Sim. Você falando, esquecendo o lado do seu negócio, você falando assim, cara, preocupa com isso. Exato. Marcos, na verdade, o que acontece? O empresário precisa entender que para ele ter um negócio, o negócio tem que funcionar conforme a legislação vigente. Então, eu acho que o primeiro passo para um negócio funcionar é ele estar em dia com a legislação. Uma pessoa que não está em dia com a lei, com a norma, já não pode se titular um negócio de sucesso. Então, nós não podemos infringir a legislação. Em qualquer aspecto. Então, quando se fala de risco, eu falo que a empresa tem que estar preparada para 3 importantes esferas. A primeira, um passivo trabalhista,
Então, a qualquer momento, é um direito do funcionário sair e querer esclarecer isso judicialmente. Talvez ele se sente que foi lesado em algo e é um direito dele ir na Justiça do Trabalho, para isso que ela existe, para fazer seus esclarecimentos. Então, se a empresa está em dia, ok, ela só vai se apresentar diante do juiz e fazer os esclarecimentos, falar assim, juiz, a realidade é essa e essa e essa. Pronto, esclareceu as partes. Então, ela tem que estar... A primeira esfera é a Justiça do Trabalho. A segunda esfera é a fiscalização. Eu já conheci, né, e ainda tem empresas com esse perfil, que na hora que o fiscal bate na porta, ele sai correndo. Né? É mais ou menos isso. É o fiscal? Não, espera aí, fala que eu não tô... Sabe, ele não está preparado para receber uma fiscalização. E nós temos que entender, tem vários pontos que pode ser melhorado diante do órgão fiscalizador. Mas nós temos que entender que o fiscal, ele não é só punitivo, ele também é educativo. Então, é muito bom você abrir as portas para o fiscal e falar assim, aqui, eu tenho dúvida quanto a isso. É a oportunidade que você tem de poder explorar do papel dele como fiscal. Uhum. Só que tem muito empresário que tem medo da fiscalização. Por quê? Porque ele não está regular. E a terceira esfera é pensando em algo mais de qualidade. Uma certificação internacional, por exemplo, ela é um destaque para o seu negócio. E se você... Te abre portas até para novos clientes. Exatamente. Se você está em dia, então pensando nessas três esferas é importante. Agora, quais os impactos de não atender, de não estar em dia com isso? Você se torna uma empresa vulnerável para a Justiça do Trabalho, para a fiscalização. Então, você pode ser penalizado, você pode ser multado, o seu negócio pode ser fechado, sem contar as impressões que fica diante da sociedade, do mercado. Então, uma empresa que tem muitos registros de acidente de trabalho, ela vai para as primeiras páginas do jornal. E vai falar assim, eu não quero trabalhar naquela empresa. Não, você já ouviu essa empresa? Porque é aquele ditado, notícia ruim, ela chega rápido, né? É mais ou menos isso. Então, se a gente falar em benefícios e impactos, eu acho que, resumidamente, o primeiro benefício é você estar em dia e ter um negócio consciente de que ele é bom em todos os aspectos. Então, não tem nada melhor que você ter aquela consciência, não, a minha empresa está em dia com as obrigações legais, eu estou em dia com os meus impostos, ainda que a gente ache alto, ainda que a gente não concorde com alguma gestão política, mas você está em dia. E isso é um mérito. Então, acho que esse é o pós. E qual que é o contra? É você não estar em dia, assumindo o risco de vulnerabilidade. A qualquer momento, alguém pode fiscalizar, te cobrar, te fechar, te embargar, entendeu? Imagina que tristeza é você chegar no seu empreendimento, vamos pensar numa padaria que não atende os órgãos da vigilância sanitária, por exemplo, você chegar no seu negócio que você idealizou, seja sonhado, ou seja como um presente, independente da forma que chegou nas suas mãos, com uma interdição. E eu acho que o que falta dos empreendedores enxergarem também, você fala uma frase aí que eu depois tenho que pedir o pessoal da edição para destacar ela, que é o negócio, não existe negócio de sucesso, basicamente estou parafraseando aqui, mas não existe negócio de sucesso que não cumpre as normas, que não cumpre as exigências legais. E, infelizmente, a gente vê muito empreendedor que ele quer sempre o jeitinho, né? E aí esse jeitinho ele leva a gente a alguns riscos muito grandes, muitas vezes, de ser fechado, da sua empresa tomar multas ou processos trabalhistas que inviabiliza até a continuidade do negócio. E eu gosto muito de trazer duas visões para o empreendedor. A empresa ela tem dois caminhos, basicamente, ao longo da vida dela. A MaxUp ou a AS Gerenciamento, um desses dois caminhos vai acontecer com ela. Ou ela vai ser herdada por alguém, e aí essa pessoa vai continuar, seja ela nossos filhos, nossos funcionários, por que não? Eles podem herdar esse negócio. Sim. Ou ela vai fechar. Seja porque simplesmente a gente resolveu fechar, ou ela quebrou. E tem um terceiro cenário que ela vai ser vendida, né? Eu falei dois aqui, mas são 3 cenários. E o empreendedor tem que enxergar que a gente vai ficar velho. Não tem fórmula mágica, né? Nós vamos ficar velho. E aí, quando a gente ficar velho, e aí? Que empresa eu quero deixar para os meus filhos ou para quem for herdar meu negócio? Ou eu quero simplesmente fechar? Porque a nossa empresa pode ser nossa aposentadoria. Sim. A gente, empreendedor, muitas vezes, a gente não se preocupa com isso, às vezes, no dia a dia, mas lá na frente, aí, meu padrão de vida hoje é 100 mil reais, 50 mil reais por mês. É o que eu consigo ter de retiradas ali saudáveis do meu negócio. E quando eu estiver lá com os meus 75 anos, 80 anos, será que eu vou conseguir
manter essa retirada, mesmo não entregando tanta performance no meu negócio com 30 e poucos anos de idade, quase 40 ali, que é o auge, né, do empreendedorismo? Será? Eu acredito que não. Então, talvez uma venda desse negócio pode ser uma aposentadoria para a gente como empreendedor. E se eu tenho N riscos no meu negócio, quem que vai querer comprar um negócio todo sambado, vamos dizer assim? Então, eu falo o seguinte, a primeira coisa, e eu tenho trabalhado isso, porque é um desenvolvimento. Talvez exija até terapia. Eu vou trocar, em vez de terapia, uma boa gestão. Talvez uma consultoria. Né? Talvez pessoal seria terapia, empresarial seria consultoria. Sim, eu acho que todo empresário, se ele entendesse que uma consultoria ela é importante para poder te destravar, para poder tirar bloqueios, para poder impulsionar algumas ideias, porque na verdade, né, o que a gente vê em alta aí, as mentorias, os coach, as consultorias mesmo, como vocês ofertando, né, esse direcionamento, é simplesmente para impulsionar uma ideia que já existe. Exatamente. Ela já existe. Então, o que vocês, como, né, imagino eu, assim, né, a consultoria vem nos agregando, que é o que tem agregado para mim. Talvez se não fosse a consultoria empresarial, talvez se não fosse o impulsionamento, eu não conseguiria colocar em prática algumas ideias. Então, o que nós, empresários, temos que entender? A herança, como diz você, ela pode ser boa ou ruim. Exatamente. Né? Então, eu trabalho para deixar uma boa herança. E assim, de verdade, eu quero que seja usufruído por pessoas que eu amo muito. Agora, quem vai usufruir, eu não sei, porque eu não vou estar aqui. Então, assim, talvez seja meu filho. Não dá para preocupar com isso agora? Não vou preocupar com isso. Mas eu quero deixar uma boa herança. Né? Então, isso é um primeiro passo. E para ser uma boa herança, esse negócio tem que ser saudável. E nós precisamos mudar um pouco a nossa cabeça e entender que uma consultoria, por exemplo, ela não é um custo, ela é um investimento. Porque ela impulsiona o seu negócio a crescer. E comigo tem funcionado. Então, vamos pensar assim, consultoria empresarial e consultoria de saúde e segurança. Quando eu venho ofertando a consultoria de saúde e segurança, eu estou auxiliando aquele negócio a ajustar, né, para que ele não tenha problema naquelas 3 esferas que eu disse. Trabalhista, fiscalização ou numa certificação internacional. E quando vem a gestão, a consultoria empresarial, é para poder liberar mesmo ideias que estavam ali travadas. E assim, uau, eu já tinha pensado, mas eu não consegui colocar isso em prática. É a mesma coisa de ir no nutricionista? Sim. Você sabe que tem que fazer a dieta, mas com o nutricionista funciona? Sem ele parece que não. Mas você sabe que tem que comer bem, você sabe que tem que tomar água. Mas por que você precisa do nutricionista para poder te impulsionar isso? Então, nós precisamos dessas pessoas. Sim. Né? Então, estamos num momento em que, bom, algumas pessoas já têm entendido, isso tem ficado mais moderno, isso tem ficado mais aceitável, né? Nós abrimos as portas para pessoas chegar para nos auxiliar. Então, é mais ou menos nesse contexto. Então, quando a gente entende que a consultoria... Eu não estou aqui para vender consultoria não, tá, gente? Mas já que a gente está falando de negócio, eu tenho que falar o que tem dado certo para mim. Sim. Eu tenho que falar o que realmente impulsionou nos últimos anos ou meses. Porque, no caso, tem dado certo. Vou te cortar, mas assim, chegar ao volume de trabalhadores que tem ao seu lado numa empresa de serviço é difícil demais, cara. Assim, serviço é um negócio desafiador para crescer, né? Ô Marcos, é tão impressionante que eu mesmo fico impressionado com o nosso crescimento. Talvez há 4 anos atrás, eu tinha uma cartela de 50 empresas e que eu já achava um número bom, né? Me consumia o suficiente. Hoje eu posso revelar isso aqui, nós temos uma cartela de clientes fixos, nós estamos falando de contratos fixos, de mais de 500 empresas. Que isso, em 4 anos... E assim, eu queria estar num podcast desse, trazendo uma receita de bolo e falando assim, a receita é essa, viu gente? Segue que vai dar certo. Mas assim, algumas pessoas ainda me perguntam qual que é o segredo e eu tenho dificuldade de falar a resposta. Mas assim, talvez agora eu estou organizando as ideias e faz sentido. É a boa gestão. É a consultoria associada. É um profissional me dando uma instrução. Né? Então, isso vai me direcionando e faz dar certo. Não tem outro segredo. É apostar no negócio onde você tem pessoas agregadas ali que vai te impulsionando. Então, quer ver o negócio dar certo? Tem um consultor.
Sim. Eu acho que isso destrava muito. E talvez isso não vai ser vitalício. É, momentâneo ali. Né? Momentâneo. Você precisa daquilo ali para destravar. Entendeu? Bom, então se você está aqui nos acompanhando, está gostando desse conteúdo, então curte, compartilha com aquele amigo, aquele empreendedor, aquele parente, aquele colega que precisa conhecer esse conteúdo e também precisa conhecer a AS Gerenciamento. Queria que você falasse aí suas redes sociais, seu site, para o pessoal entrar lá, conhecer um pouquinho, porque... Além dos serviços que ele presta, você vê que a história empreendedora é muito boa e eu costumo dizer, Júlio, o seguinte, eu gosto de andar com gente que também quer crescer, com gente que também está crescendo. Então, para os meus fornecedores lá na empresa, eu gosto de olhar para isso também, sabe? É sempre interessante você estar do lado de quem está se desenvolvendo, porque isso também nos provoca ali algum crescimento. Você fala, opa, essa pessoa mudou a forma que me manda o boleto. O que ela está fazendo? Então, eu gosto de analisar isso também. Mas conta aí pro pessoal as suas redes sociais, seu site. Claro, até antes de falar, você falou algo que eu gosto muito. Eu tenho tentado colocar isso na minha rotina. Pelo menos um café por semana com uma pessoa de sucesso. Legal. Porque essa pessoa, ela vai me trazer insights importantes, ela vai me trazer dicas importantes, ela vai me trazer conexões importantes. Então, dentro de toda a minha rotina, a gente é muito atarefado. Eu entendo isso e vivo isso na prática. Mas eu tento, como isso aqui, tirar esse momento. Hoje é um dia corrido, uma semana mais curta de um feriado, mas assim, eu não vou abrir mão de tirar esse momento. São pessoas que agregam, que somam. Então, façam isso. Isso já é uma dica de sucesso. Né? Interaja, como diz você, com pessoas que realmente são de sucesso. Então, isso é muito importante. Mas, enfim, a nossa rede social, vou deixar aqui o Instagram, que é o @ASGerenciamento. Lá é um pouquinho do nosso álbum, né, do nosso dia a dia. Então, se você rolar ali um pouquinho o feed, pros especialistas em marketing, talvez tenha alguns ajustes a serem feitos, tá? Mas estamos trabalhando para isso. Mas, enfim, ali se você rolar um pouquinho o feed, você vai ter um pouquinho de cada coisa, da equipe. Tem alguns destaques lá no Instagram também que eu gosto, né, do nosso time, das nossas atividades principais, de perícia. Então, algumas curiosidades vocês vão ver ali. Normalmente nos stories também eu tô sempre ali aparecendo, falando um pouquinho. Inclusive, eu estava, né, dando ali um spoiler que eu estaria em alguma novidade. Então, legal. Vamos ver o que o pessoal vai chutar aí de novidade. O nosso site também, que hoje é muito utilizado, que é o www.asgerenciamento.com.br. Hoje a gente transformou ele em ferramenta. Algumas dos recursos disponibilizados no site, como agendamento de exames, solicitação de CAT quando tem acidente de trabalho, solicitação de PPP, algumas coisas que faz parte da rotina de uma gestão empresarial estão ali inseridas dentro do site como ferramenta. E é isso, ali a gente vai tentando compartilhar um pouco do nosso dia a dia. Um pouco mais formatado, talvez um pouco mais de realidade, um dia com filtro, um dia sem filtro, mas é a nossa verdade ali. O empreendedorismo real. Né? Real. Bom, então, @ASGerenciamento e aproveita, quem não curte a MaxUp aí também, @MaxUp Consultoria, muitos episódios legais lá sobre outros temas como... reforma tributária, gestão financeira, fusões e aquisições, valuation, falei aqui de venda de empresa, então vai ter vários episódios lá conectados a isso também. Júlio, a gente está indo agora falar um pouco mais, de forma mais técnica, né? Quando a gente fala ali de ergonomia, saúde ocupacional, segurança no trabalho, como é que você vê que o cuidado dessas frentes alteram ou direcionam alguns indicadores importantes da empresa, como turnover, absenteísmo, produtividade? Como é que você vê isso na prática? Assim? Como é que cuidar disso move o ponteiro do negócio do empreendedor? Então, Marcos, eu já ouvi muito essa frase, acredito que você também já, e né, quem está aí assistindo, eu ouvi assim, saiu do portão para lá, é outra realidade. Entrou do portão para cá, é outra posição. Isso foi quebrado, foi destruído. Nós, como gestores e como consultoria de saúde e segurança, entendemos que a sua vida pessoal ela tem uma conexão ligada direta com o trabalho. Então, nós precisamos conectar isso. Então, a saúde e a segurança, a gestão de saúde e segurança, ela prevê isso. O que realmente vai te tornar produtivo?
Então, é impossível uma mãe que trabalha numa linha de produção passar a noite com o filho dando febre, chegar para trabalhar e ela ser produtiva. Isso tem que ser notado. Nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas, nós temos que falar de processos, nós temos que mapear o que talvez aquela pessoa, nessa mesma condição, não está em condições de fazer uma operação crítica de uma máquina perigosa. Ela vai se vulnerabilizar e tornar uma vítima de acidente de trabalho. Então, isso tem que ser notado. Então, quando a gente pensa, né, nas normas regulamentadoras, o objetivo é esse. Quando foi criado, lá em 1978, o objetivo foi reduzir os acidentes de trabalho, porque nós estávamos falando de um indicador alto, né, e compartilhar as responsabilidades. Se você pegar as NRs, né, todo mundo fala NR1, NR6, NR17, NR significa norma regulamentadora, e se você pegar as normas em várias citações, vai estar lá falando assim, responsabilidades do empregado, responsabilidades do empregador. Então, é compartilhado isso. Então, eu julgo esses dois objetivos da legislação de saúde e segurança do trabalho. E ela tem que ser aplicada. E ela vai trazer benefícios. Então, quando a gente pensa em ergonomia, por exemplo, né, em adaptação, vamos ser bem prático para as pessoas entenderem. Né? Nós trabalhamos no escritório 8, 9 horas por dia. Senta numa cadeira, né, que não tem um conforto. Vai ser produtivo? Não vai. Uma pessoa que trabalha no setor de qualidade que precisa da iluminação para poder avaliar com critério aquela peça. E a iluminação está deficiente. Vai ser produtivo? Não vai. Uma máquina que precisa de uma regulagem e ela não tem, a pessoa trabalha numa posição não confortável, vai ser produtivo? Não vai. É básico. Né? Faça um teste, fica o dia inteiro sentado num banquinho de madeira. E depois você me conta como que foi a sensação. É mais ou menos isso, é a analogia que nós fazemos com o ambiente de trabalho. Ah, Júlio, mas conforto a gente tem em casa. Calma, nós não estamos falando de proporcionar esse conforto, né? Esse de poder andar descalço, de andar com uma roupa. Não, não é sobre isso. Mas nós também não podemos romantizar e esquecer que o trabalhador ele fica uma jornada longa dentro de um negócio, dentro de uma empresa. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E isso vai promover a saúde dele. E se promove a saúde dele, impossível o seu negócio não crescer. Impossível. Isso, assim, não tem como falar o contrário. Um funcionário, um trabalhador numa boa posição, com bem-estar, com a saúde em dia, ele vai te gerar resultado. Isso é óbvio, entendeu? Então, nós preocupamos com isso. Dentro dos quesitos de legislação, aí é aquele negócio, o que é obrigatório, tornar ele mais leve. Então, qual que é o meu papel como consultor de saúde e segurança? É te convencer que o que é obrigatório pode te transformar em benefício. E eu queria puxar esse gancho aí, que é bem interessante. Você falou, o que é obrigatório pode te tornar em benefício. Olha que interessante que aconteceu numa indústria que é cliente nosso. Ele tem uns 100 e poucos funcionários e... Como, eu não sei você, mas a gente está com muita dificuldade de contratação e todos os nossos clientes também, né? Pra generalizar. Eu brinco que só não tem dificuldade de contratação lá em Marte. Mas no resto, até na Lua tem dificuldade de contratação. E aí, esse cara, ele tinha uma máquina lá em específico, que era uma máquina difícil de operar, tinha que carregar alguns pesos, algumas situações, e aí ele recebeu lá a consultoria, né, de ergonomias, etc., e ele não cumpria. A pessoa que trabalhava ali naquela... Não é uma só, né? Eram várias máquinas idênticas dentro da operação. Não cumpriam as exigências, né? Da norma. E ele precisava, então, se adequar. Um cara muito correto, tal, ele, né, fez isso preventivamente, como você trouxe, fez isso lá. E aí, olha que interessante. Ele conseguia, na região onde ele está lá, assim, instalado, ele consegue contratar mais mulheres. Só que por causa da forma que estava a ergonomia da máquina, ele só podia colocar homens para trabalhar. Quando veio essa adequação às normas, falou, opa, agora ficou muito mais fácil. Agora eu consigo contratar mulheres para atuar nessa mesma máquina, só porque agora eu estou cumprindo as exigências. E aí antes... ele estava tendo atrasos na produção, porque não tinha ninguém para poder... Ele não conseguia contratar. Então agora eu cumpri a norma, eu consegui contratar e eu voltei a ter produção 100% funcional por ter cumprido uma norma. E, ou seja, eu trouxe mais saúde também para o trabalhador que está operando aquela máquina, que antes estava operando sem... Eu poderia, Marcos, contar vários cases.
Mas, assim, alguns de destaque, né? Como esse, por exemplo. Às vezes a gente chega numa empresa, eu costumo fazer um diagnóstico. Diagnóstico é, de fato, entender o que você faz, o que funciona, o que tem hoje, qual que é a sua realidade. Me conta tudo, não omite nada, me fala a sua verdade, nu e cru. E, às vezes, quando a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente começa a analisar o absenteísmo. Aí você fala assim, nossa, mas quantos afastamentos com CDF, que está relacionado à depressão, com o CDM, que está relacionado à lombalgia, né? Vamos entender isso. Mas esse setor está com um absenteísmo alto por lombalgia. Tá, mas vamos entender o que faz lá, porque, assim, talvez seja apenas uma coincidência e não é uma relação com o ambiente de trabalho, mas não é comum. Pode ser, sim, uma grande relação com o ambiente de trabalho. Isso geraria outros impactos, tá? Então, quando a empresa entende que existe uma relação da doença, e isso a gente chama de nexo causal, existe uma relação da doença com o ambiente de trabalho, isso gera impactos para a empresa financeiro, né? Com relação a imposto, com relação a custos mesmo. Mas, beleza, não vamos nem levar isso em consideração. Mas quando eu analiso o absenteísmo, aquele indicador, a matemática daquele setor, um fato simples de você falar assim, vamos fazer a cada 3 horas uma micropausa. Nós estamos falando de pausa, não, estamos falando de micropausa de 5 minutos. Só para o pessoal alongar um pouquinho, espichar a perna um pouquinho, né? Fazer aquela liberação, né, de tensões musculares, só uma ginástica laboral. Beleza, já é uma ação. Vamos medir esse mesmo resultado daqui 3, 4 meses? O número de afastamento diminuiu, porque o trabalhador se sentiu valorizado, ele sentiu que alguém olhou para ele, diminuiu de fato os problemas fisiopatológicos, porque ele estava tendo uma sobrecarga muscular, ele estava tendo uma sobrecarga ali de articulação e realmente ele estava tendo dor. Então, quando você faz uma micropausa no intervalo de 3 horas, uma de manhã, uma à tarde, você já libera isso, então gera resultado. Então, é dentro desse contexto. É obrigatório, então a empresa que entende que tem que cumprir a legislação apenas por uma obrigação, ela sofre. Porque a legislação trata aquilo ali como obrigatório, né? E ela é rígida. E, assim, nós não temos muito poder de mudar alguma coisa. Você vai bater lá em Brasília e vai falar assim, eu não concordo. Não faz sentido. A gente não tem essa autonomia. Mas quando você encara isso apenas como uma obrigação, se torna pesado. Mas quando você enxerga o benefício que aquilo faz sentido para o seu negócio, você cumpre a obrigação legal, mas você transforma aquilo num benefício e isso te gera aumento, crescimento, produtividade, resultado, entendeu? Então é dentro dessa linha que nós temos que trabalhar. Legal demais. Bom, estamos chegando ao nosso fim aqui. Queria te agradecer demais, mas antes eu queria que você deixasse aí 3 dicas, né? 3 informações que o empreendedor que está nos ouvindo, ele deve se atentar, deve colocar em prática no seu negócio para que ele cumpra as normas, mas também que ele traga ali mais produtividade para a sua equipe. Né? Trazer aí para a gente cases ou as 3 dicas aí práticas de como executar. Bom, antes de trazer essas 3 dicas, eu quero também agradecer, aproveitar aqui que nós já estamos, né, caminhando para o fim. É uma boa experiência contar, né, falar do nosso sucesso, falar o que pode dar certo. Eu espero que as nossas dicas realmente dê certo, que alguém possa colocar isso em prática e que seja funcional. A consultoria é para isso, é para a gente poder orientar, direcionar. É um time de especialista em paralelo, porque às vezes no nosso negócio não dá para ter todos os especialistas. Queríamos nós, né? Ter um especialista de cada tema, mas às vezes não é possível. Tem empresa ainda que não foi possível contratar uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil, uma consultoria empresarial, uma consultoria de saúde e segurança, enfim. Ela vai definindo o que é prioridade para ela. Mas estabeleça isso como um plano. A consultoria ela é muito bem-vinda para tornar um negócio de sucesso. Mas vou tentar deixar aqui 3 dicas, né, práticas e funcionais. A primeira, veja o seu trabalhador como uma oportunidade de investimento. Invista nele, sabe? Não fique com medo. Eu já vi muito empresário falar assim, não vou investir não, porque daqui a pouco ele vai sair.
Não faça, não pense dessa forma. Invista na sua mão de obra, seja com capacitação, seja com benefício. O que está ao seu alcance que você pode fazer para ele como trabalhador? Porque ele vai te entregar resultado. E se ele vai ficar ali 3 meses, 3 anos ou 30 anos, isso ninguém pode determinar. Mas enquanto ele tiver, ele vai te entregar. Então, invista nele, né? Cuidando dele, né? Como pessoa, como gente. Eu acho isso importante. É uma característica que a enfermagem não tirou de mim, sabe? De cuidar do próximo. Eu acho que nós temos que ter esse olhar. De uma forma sensata, óbvia. Né? Nós estamos falando de negócio. Tem que haver equilíbrio. O investimento tem que ser equilibrado. Mas não esqueça de investir na sua mão de obra. Organize a sua empresa. Né? Tenha uma empresa organizada com os princípios básicos. Talvez você não tá longe de ser um nível multinacional, tudo departamentizado. Talvez ainda você é o vendedor, você é o cobrador, você é o que executa, você é o que entrega o panfleto lá na rua para divulgar o seu trabalho, você é o que aparece no Instagram. Talvez seja. Eu já fui assim. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda a absorver as demandas, mas talvez você não tenha os departamentos ainda, mas faça um plano. Faça um plano. Aonde você quer chegar? Né? Organize isso. Então, o primeiro investir na sua mão de obra. O segundo faça um plano aonde você quer chegar e quais são as suas prioridades, né? E o terceiro, esteja em dia com as suas obrigações. Então, uma empresa... risco, né? Uma empresa que não está em dia com as suas obrigações, dificilmente ela vai alcançar o sucesso. Então, tem algumas coisas que a gente acha exagero por parte do governo, tem algumas coisas que a gente gostaria que fosse diferente, mas enquanto está determinado por lei, por norma, tem que ser seguido. Aquilo ali é uma obrigação. Esteja em dia com as suas obrigações, que você já vai sair à frente aí do mercado. Show de bola. Muito obrigado pelas suas dicas. Obrigado aí por dedicar esse tempo que a gente sabe que é trabalhoso, né? Um deslocamento, você tem N atribuições aí como professor, como gestor das mais de 70 pessoas ali que estão trabalhando direto ou indiretamente com você e os mais de 500 clientes aí que confiam no trabalho da AES. Então, muito obrigado por dedicar esse tempo aqui para o nosso podcast, para levar conhecimento em gestão, sobre segurança do trabalho, sobre ergonomia, sobre gestão do dia a dia e também sobre investir nas pessoas. Obrigado aí por trazer esses temas que são muito importantes, relevantes, outros empreendedores escutarem isso e ver que esse caminho deu certo para você e também pode dar certo para eles. Então, muito obrigado. A gente já falou que o @ da AES Gerenciamento. Então, quem está nos escutando aí, siga a AES Gerenciamento no Instagram, veja as novidades. Muito obrigado por nos ouvir até agora. Siga a MaxUp também nos nossos perfis do Spotify, YouTube, Instagram, LinkedIn. Estamos lá sempre com muitas novidades e espero que tenhamos levado para você conhecimento em gestão para que você aplique no seu dia a dia, tenha mais rentabilidade, mais sucesso no seu negócio e acompanhe os nossos novos episódios do Gestão 360, porque sempre temos muita gente boa ao nosso lado aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.